Fala aí, beleza? Paz e bem. Hoje nós vamos falar sobre o batismo. Na verdade, eu vou gravar alguns vídeos aí a respeito dos sacramentos, né? É necessário, faz parte do nossos encontros catequéticos, está na programação isso. E hoje, em específico, vamos falar sobre o sacramento do batismo. Tentar falar de uma forma rápida, tá? Isso não é como o curso de batismo que entra um pouco mais a fundo, mas vou tentar dar uma passagem por cima a respeito do tema, falar um pouco sobre os Santos Padres, né, que foi na sequência, né, da morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, e a gente tentar de uma maneira assim mais tranquila, tá? Bom, vamos iniciar nossa catequese em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos falar sobre o batismo. Mergulhados na Páscoa de Cristo. Lá em João 3,5 fala assim: nascidos da água e do Espírito. Vamos tentar entender um pouco dessa questão do batismo, tá? O batismo, para quem não sabe, ele não é uma exclusividade da nossa igreja. O batismo, ele existe nos dias de hoje em outras religiões ainda. Mas, em todas elas, existe uma espécie de... como poderia falar? Simbolismo, né? Então tem alguns cultos indianos, etc., que fazem o batismo, logicamente não o mesmo intuito, mas um batismo nas águas. E isso vem de muito tempo, tá? Então não foi algo que foi inventado ali com João Batista, com Jesus Cristo, não foi, tá? Só que tanto que o batismo de João Batista também era um simbolismo, né? E isso é uma referência em várias religiões. Mas qual que é a diferença desses batismos e até mesmo de alguns batismos que eles podem não ser considerados como válidos e tal, do batismo de Jesus? Ou ainda, qual que é a diferença do batismo de João Batista e o batismo de Jesus Cristo? Tá? Existe uma diferença sim. Jesus, ele quis ser batizado por João Batista porque era necessário que ele cumprisse os preceitos, né? Para que fosse feito daquela forma. Porém, as pessoas iam até João Batista para se batizar em sinal de penitência. Em sinal de penitência. Em sinal de mudança de vida. Em sinal de mudança de comportamento. Por isso as pessoas iam até João Batista para que fossem batizados. Né? Jesus tinha pecado? Não. Jesus ele errava? Não. Jesus ele estava arrependido de algo? Não. Porém, era necessário que ele entrasse nas águas. Não para que tivesse os seus pecados perdoados, purificados ou coisas do tipo. Mas Jesus Cristo, ele entrou nas águas para que as águas fossem purificadas, para que quando eu e você fôssemos batizados, fôssemos purificados por essa água. Não sei se ficou claro. Mas Jesus se colocou na condição de pecador, se colocou na condição, mesmo sem ser, para que, uma vez entrando nas águas, a inaugurasse. Para que, uma vez ele entrando nas águas, ele pudesse preparar, santificar, purificar as águas, para que, quando nós fôssemos batizados, fôssemos purificados, santificados, etc. Tá? Então, esse é o que Jesus foi fazer. Né? Aqui nós vemos João Batista batizando Jesus, né? Uma cena clássica aí. Jesus Cristo sendo batizado por João Batista, aquele que falou, não é tu que tem que me batizar, né? O Espírito Santo pousando sobre Jesus Cristo,
E ainda na passagem nós vamos ver Deus falando: Esse é meu filho amado, do qual lhe pus minha afeição. Nós vemos aqui uma das poucas vezes Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se manifestando no mesmo lugar, aparecendo no mesmo lugar. Entende? Uma das únicas vezes. Tá? Agora, indo um pouco mais a fundo com relação às águas. Jesus ele entrou naquelas águas para purificar. Tá. Mas o que é importante aqui? As águas. Água. Mas, às vezes, as pessoas ficam presas ao conceito. Por exemplo, que o importante é um rio, uma piscina, ou que a pessoa seja mergulhada. O que também é válido. O batismo, o batismo por mergulho, ele é válido. Mas por aspersão, que é o que está acontecendo aqui, né, que mostra aqui na cena, também é válido. Porque o importante aqui não é o local, o importante é a água. E indo um pouco mais a fundo com relação a isso, quando o nosso Senhor Jesus Cristo se entregou na cruz por nós, quando o soldado foi com a lança, o que jorrou do coração de Jesus? O que jorrou do lado direito de Jesus? Sangue e água. Essa água que sai do lado de Jesus é a água que nós somos batizados. Calma, que é ato de fé, tá? É necessário crer. Mas o fato de você crer ou não muda nada. Nessa água somos batizados. Não é a água que saiu da pia, não é a água que passou pelo rio, não é uma água que está no lago, não é uma água que choveu, não é uma água que de uma piscina. É a água que sai do lado do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso faz toda a diferença. Porque talvez se nós nos prendêssemos somente à questão da água, talvez nós teríamos que ir num determinado local onde Jesus foi batizado. Teríamos que todos nós fôssemos ao Rio Jordão para sermos batizados. Dá para você ir no Rio Jordão amanhã? Né? Muitos de nós não conseguirão ir para Israel durante a vida inteira. Mesmo querendo. Né? Uns nem vão querer. Mas mesmo querendo, não vão conseguir. Tá tudo certo. Mas a questão em si é que a água que sai do lado de nosso Senhor Jesus Cristo é a água que nos batisma, que nos batiza. Tá? Por que eu estou frisando isso? Para que você entenda o conceito do batismo. Porque existe uma banalização do batismo. O batismo não é só para você, só porque é a porta da entrada da igreja. Para você participar de um grupinho. Não é. O que é o batismo? O batismo é a porta de entrada, apesar de falar que é a porta de entrada para a igreja, não, é a porta de entrada em Jesus Cristo. Onde Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. E aí constituímos igreja. Tá? Então, essa porta de entrada é Ele. É o próprio Cristo. É Ele que nos puxa para dentro do reino. Aquilo que foi perdido no Éden, Jesus nos dá de volta. No Éden, nós somos expurgados. Somos separados de Deus. No batismo de Jesus, nós somos puxados.
Volta, meu filho. É isso que acontece. Volta, minha filha. É isso que acontece. Agora não tem mais nada que separa. É espiritual. Aí existe uma banalização do batismo. Ora, eu fui batizado quando eu era criança. Eu não lembro, eu não tinha consciência. Não é válido. Aí eu vou para uma igreja evangélica e aí eu sou batizado lá, novamente. Primeiro, parabéns, se você foi batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo novamente, você acabou de pecar. É o sacramento que você recebe uma única vez. Uma única vez. E você tem que estar consciente dessa questão. Mas espera, eu era uma criança. Eu não era consciente. Você não era consciente, mas os seus pais eram. Ah, mas os meus pais não eram conscientes, mas os seus padrinhos eram. Entendeu? A igreja, ela batiza as crianças na fé dos pais, na fé dos padrinhos e nela mesmo. Por isso, quando você vai batizar uma criança, você tem que escolher muito bem os padrinhos. E os padrinhos que aceitam, ele tem uma responsabilidade enorme, uma responsabilidade espiritual com relação à vida da criança. Porque são os padrinhos que devem dar uma educação religiosa. Aos padrinhos cabe interceder pela criança. Aos padrinhos cabe ensinar a fé às crianças. Só que muitos de nós aceitamos ser padrinho das crianças com o pensamento que vai rolar um churrasco daqui a pouco. Ou se o pai faltar, eu tô por aqui. Não é nada disso, não é nada disso. O papel principal dos padrinhos é ser uma espécie de catequista. Levar para a igreja, rezar junto, falar de Deus. É o papel. E se não faz? Falhou na missão. Na missão que a igreja confiou. Entendeu? Esse é o primeiro passo. Mas por que batizar uma criança se ela não tem pecado? Ela não tem pecado. Mas ela nasce com a herança do pecado original. E o que o pecado original faz? Falei agora de pouco. Ele nos separa de Deus. Nos separa de Deus. Não é questão somente do pecado original. É a separação de Deus. É isso que está pegando. Se você ficar nesse conceito somente do pecado original, talvez não vai fazer sentido algum para você. Mas se você entrar no conceito, no pensamento, no entendimento de que o pecado original te separa de Deus, você não quer seu filho separado de Deus. Isso eu tenho certeza. Posso afirmar aqui. Você quer que seu filho tenha uma comunhão com Deus. Agora, sabendo disso, batiza ou não batiza a criança? Né? Cabe a reflexão. Cabe a reflexão. Agora veja, e por que uma igreja que tem mais de 2000 anos considera um batismo de outra igreja, desde que tenha sido nos mesmos critérios, com a mesma fórmula, com a mesma intenção, né, que é de ser batizado, de entrar para o reino, de ter um relacionamento com Deus? Por que aceita esse batismo? É porque no batismo não tem vaidade. No batismo não tem vaidade. Você não vai ver filas de gente querendo ser batizado aqui na igreja, no Morro Doce, aqui na Cristo Rei, ou em qualquer outra igreja que seja, porque a parede é bonita, porque o pregador fala muito bem, porque o padre fala fenomenalmente bem,
porque o padre ou os músicos cantam bem. Não vai, não vai. Bem-vindo ao catolicismo. Bem-vindo, bem-vinda ao catolicismo, né? Nós que somos católicos de ir à missa todos os domingos, que é o mínimo que a gente faz, mínimo que a gente faz, nós sabemos bem que não é a nossa realidade. Sabemos que às vezes nós estamos na missa e tem que fazer um esforço descomunal, para poder participar da missa. Ou estou mentindo? Entende? Então você não vai ver fila de pessoas querendo serem batizados por um hype, por uma moda. Porque essa parede, porque essa igreja é a igreja da parede preta, é a igreja do momento. Não, a igreja católica não é a igreja do momento, é a igreja de sempre. E às vezes você vai estar lá na missa lá, tentando se concentrar em não prestar atenção naquela pessoa que está cantando desafinadamente. Ou às vezes tentando não sair da comunhão porque o padre está fazendo uma homilia que não está fechando. Acontece. Ou porque tem moto passando, porque tem carro de som passando, porque tem criança correndo, porque está desorganizado, porque tem gente conversando, tem gente querendo contar piada no meio da missa. Bem-vindo, bem-vinda ao catolicismo. Não é sobre mim e sobre você. A Igreja Católica é sobre Jesus Cristo. E somente por Ele. Não é sobre mim. Não é para me agradar. Não é para te agradar. É para me testar. É para me testar. É para fazer eu ser santificado. É para eu ser uma pessoa melhor. E talvez para eu ser uma pessoa melhor, eu vou ser humilhado. Talvez para ser uma pessoa melhor, eu vou ser desrespeitado. Talvez para ser uma pessoa melhor, Deus vai me colocar tão para baixo, mas tão para baixo, de alguma forma, que eu tenho que sair de lá mudado. Porque ou eu mudo ou eu sumo. Só que nós estamos esperando que alguém venha e passe a mão na minha cabeça. Fala, bem-vindo, você é bem-vindo aqui. Você é tão lindo para Deus. Não acontece isso. Raramente acontece isso dentro da Igreja Católica. O que nós podemos esperar? As perseguições dos santos. Pode esperar. As perseguições que aconteceram com Jesus Cristo. Pode esperar. Aquelas coisas que tentava Jesus Cristo. Tentava tirar ele do sério. Pode esperar. Você é diferente dele? Ou você está sendo batizado para ser um outro Cristo? Que é isso, é para isso que somos batizados. Outro Cristo, um cristão, outro Cristo. Entendeu mais ou menos o conceito ou não? O batismo, ele é a entrada numa vida nova. Não é apenas um rito de apresentação. É a ação de Deus que nos une a Cristo, perdoa o pecado, comunica o Espírito Santo e nos incorpora à Igreja. Fundamento é a porta da vida no Espírito. Identidade, filhos de Deus em Cristo. Mas o que acontece no nosso batismo? O que acontece? Algumas coisas nós vemos, outras não vemos, a não ser que nossos olhos espirituais estivessem abertos. Certo? Quando nós somos batizados, a pia batismal, para quem não sabe, é um sepulcro também. Sabe o que é um sepulcro?
como se fosse um túmulo, é um sepulcro. Quando nós somos batizados, ali o homem velho morre. A mulher velha morre. Morreu. Acabou. Morreu. Percy foi batizado. Tem um ponto interessante. Você já deve ter ouvido a expressão, qual que é o seu nome de batismo? Já ouviu ou nunca ouviu? Qual é o seu nome de batismo? Hoje também desuso isso aí, também estou meio velho. Mas você deve ter ouvido de alguma forma. Qual é o seu nome de batismo? Por que isso? Porque simbolicamente, o que se fazia? O que os cristãos faziam? Ali eu precisava ser batizado, eu entrava no sepulcro, o sepulcro na pia batismal, entrava na pia batismal, era batizado, e ali não existe mais o Percy. Quem sai dali é Cristo. Quem sai dali é um outro Cristo, um outro cristão. Bati na mesa antes que o áudio vaza. Vou bater mais. É um outro cristão. E aí, qual que era o nome de batismo? Talvez não era mais Percy, agora não. Agora eu sou Percy do Menino Jesus. Percy do Rosário. Ou agora meu nome é Miguel. Sabia que meu nome de batismo é Percy Miguel? Não é o nome de batismo da minha certidão de nascimento. É meu nome de batismo porque eu fui batizado depois de velho. Com mais idade, tá? Porque eu fui batizado na Igreja Católica Apostólica Brasileira, onde o rito é o mesmo. Porém, a intenção não é a mesma. E por conta disso, meu batismo foi considerado inválido. E eu fui batizado novamente. Não, fui batizado novamente não. Aí eu fui batizado realmente. E como aconteceu esse meu batismo? Eu fui batizado sob condição. É uma maneira do batismo. Percy, se ainda não eres batizado, então seja batizado em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Porque a igreja tem zelo em não errar. Zelo em não errar. Ela não quer me batizar de novo. Ela quer me batizar uma única vez. Então, se eu ainda não sou batizado, então eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Agora na intenção correta. Isso foi depois de velho. Fui batizado, acho que foi numa semana, na outra fui crismado. Foi algo assim. Certo? Então, quando eu sou batizado, ali morre o homem velho e nasce um homem novo. E quem é um homem novo? Quando eu falo homem, é homem e mulher, tá, gente? Quem é um homem novo? É o novo Cristo, que nasceu das águas. E de onde veio a água? Do lado direito, do lado aberto de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu participo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Um novo homem, uma nova vida, um novo nome. Novas atitudes. Porque agora, como batizado, eu devo viver como Jesus Cristo. Viver como Jesus Cristo. Para isso somos batizados. Recebemos o Espírito Santo dentro de nós. E agora temos a capacidade de viver como Ele. De aprender dele. Um ponto importante. Como viver como Jesus Cristo. Como? Tendo um relacionamento com Ele. Conhecendo quem era. Quem foi Jesus? O que Ele fez? As atitudes dele. O que Ele pensava? A forma como Ele agia. Somente assim eu posso viver como Jesus Cristo. Conhecendo. Não é batizando e nunca mais voltando na igreja. Não é batizando e deixando a Bíblia no Salmo 90 na estante da minha casa. É lendo. Tem que ter fome de Nosso Senhor. Entende? E aí uma nova vida acontece. Esse é o batismo. Esse é o batismo. A Bíblia inteira, ela prepara para o batismo. Prepara, ela vem preparando. Ela vem falar sobre as águas. A água, ela atravessa toda a história da salvação. Então, na criação, o Espírito, ele pairava sobre as águas. Depois do dilúvio, o juízo sobre o pecado e o começo renovado. O mar vermelho que se abriu da escravidão para a liberdade. No Jordão,
passagem, a purificação e missão. Né? Então toda a Bíblia vem falando do batismo. Toda a Bíblia. No Rio Jordão, Jesus ele revela o sentido pleno disso. Que Cristo santifica as águas, com aquilo que a gente falou. Primeiro, em solidariedade, é o inocente que assume o lugar dos pecadores. Né? Ele assumiu a nossa condição de pecador, mesmo sem ter pecado. E ele entra nas águas. Ele assume o nosso lugar. Ele entra nas águas e purifica as águas. Toda e qualquer água. Porque toda e qualquer água na hora do batismo é a mesma água que saiu do lado direito dele. Ali, naquele mesmo lugar, a Trindade se manifesta. É Jesus Cristo sendo batizado nas águas. É o Espírito Santo descendo sobre pomba, sobre ele. E Deus falando, esse é meu filho amado, ao qual eu ponho minha afeição. E a partir dali, Jesus inaugura a sua missão. O batismo inaugura a vida pública de Jesus. Somente a partir desse momento é que Jesus começa a se apresentar e fazer milagres ali no meio do povo. Tá claro até aqui? Vamos acelerar. Eu falei que ia falar em pouco tempo, já está em 26 minutos de vídeo. Só baixar aqui. A Igreja Apostólica, ela batiza em nome de Cristo. Em Mateus 28 fala assim, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eu quero puxar uma outra frase de Jesus Cristo, que ele fala, ide, todo aquele que... ele fala assim, ide, aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Meio puxado, não é? Não é meio puxado? Se não fosse importante, por que Jesus falaria isso? Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que ele falaria se não fosse importante? Por que ele falaria isso se não fizesse, não fosse tão relevante assim? Pode ser, tanto faz, eu não fui batizado, Deus vê meu coração. Né? Por quê? Eu acho que ele não falaria, na verdade. Acho que ele deixaria, não, gente, quem quiser batizar, seja bem-vindo. Mas aquele que não quiser batizar, eu contemplo o coração. Ele é Deus, né? Eu contemplo o coração e está tudo certo. Eu conheço o coração de todas as pessoas. Ele poderia ter falado isso, mas ele falou? Não falou. Se ele não falou, é porque é necessário que seja batizado. Beleza? Agora, se é necessário que seja batizado, por que você vai esperar 18 anos, 20 anos, 30 anos para batizar seu filho? Deixa que ele tome as suas próprias decisões. Tá bom, vamos deixar seu filho tomar a decisão de não escovar o dente durante toda a infância dele para ver o que acontece. Vamos deixar seu filho tomar a decisão se ele vai na escola ou não. Vamos deixar seu filho tomar a decisão se ele vai no médico ou se ele não vai. É você que tem que tomar a decisão. A decisão é sua. Você toma a decisão que ele vai na escola, você toma a decisão até o time que ele torce. Você toma a decisão se ele vai brincar com qual boneca, com qual carrinho, se ele vai no médico, se ele vai escovar o dente, se ele vai na escola, se ele vai fazer jiu-jitsu, se ele vai fazer karatê, taekwondo, natação, etc. Você toma todas essas decisões para o seu filho e a mais importante da vida dele, da vida dela, você quer dar na mão dele. A decisão mais importante da vida, você quer entregar na mão do seu filho, achando que ele vai ter a maturidade de escolher a coisa certa, no momento certo, ou quem sabe Deus não toca no coração dele. Em Atos 2, fala algumas coisas a respeito do batismo, né? Então lá, em Atos 2 fala que tem a conversão, coisas que acontecem, né? A conversão, perdão, e o Espírito Santo que você recebe. Quando você é batizado depois de adulto, você pode ter feito a maior atrocidade do mundo. Maior. A maior ofensa do mundo.
ter ocasionado o maior problema do mundo. Se você foi batizado naquele dia, seus pecados foram apagados. Apagados. Se você sair da pia batismal, atravessar a rua e acontecer uma fatalidade e morrer, você vai pro céu assim, piscar de olhos. Entende? Por isso que existe o simbolismo de você ir com roupa branca. Porque aquilo que era manchado já não está mais manchado. Aquilo que era impuro foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Mais alvo que a neve é o que você sai depois do batismo. Atos 8. A fé conduz imediatamente à água. Se você tem fé, imediatamente você quer o batismo. Atos 10. O dom do Espírito leva ao batismo. Então, se você conhece alguém que está... Ah, tô cheio de Deus, eu gosto de Deus da minha forma, não sei o quê, e não é batizado, Atos 10. Se não está levando ao batismo, sinal que o Espírito não é o Espírito Santo. Atos 16. Casas inteiras entram na fé. Casas inteiras. Porque o batismo acontecia para famílias. Quem mora aqui na família? Sogro, sogra, pai, mãe, tio, papagaio, periquito. Papagaio e periquito não são batizados, tá, gente? Não, calma. Crianças. Todos eles são batizados. Vai se saber quando o apóstolo vai passar novamente lá. Vai esperar voltar. Vai passar São Tiago. Passou São Tiago hoje aqui, ó. Espera São Tiago voltar. É uma alusão ao tempo, tá, gente? Passa São Tiago aqui, ó. Vamos lá, quando São Tiago voltar, eu vou ser batizado. São Tiago ela é crucificado em forma de X. Vai batizar como? É agora. Quer ser batizado, vai ser batizado agora. Você e sua família, vai todo mundo ser batizado. Entende? Entende? Acho que ficou claro, né? Continuamos. O Novo Testamento ele oferece muitas faces do mesmo dom. O novo nascimento, está em João 3,5. Morte e ressurreição, que é aquilo que eu falei, que nós morremos e ressuscitamos com Jesus Cristo. Revestir-se de Cristo, um só corpo, nos unimos a Cristo Jesus, um só corpo. Regeneração dos nossos pecados e a iluminação do Espírito Santo, para que possamos viver como Ele. A didaquê, né, eu puxei algumas coisas falei ali do Evangelho, vou puxar algumas coisas a respeito agora do início da era cristã, pós Jesus Cristo. A didaquê fala-se que ela foi escrita ali entre o ano 80, 110, depois de Jesus Cristo. Só que nesse ano, o apóstolo João ainda era vivo. E esse foi o primeiro catecismo da igreja. Deve ter umas 30 páginas no máximo. Umas 30 páginas no máximo. Um dia eu mostro. Tá? E o que falam de daqui? O mais antigo manual cristão fora do Novo Testamento, ele descreve uma prática simples e flexível. 1. Preparação moral e catequética. Então, antes do batismo, tem uma preparação moral do que é, quem foi e etc. A fórmula trinitária essencial de batismo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Preferência por água corrente. Preferência não é e nunca foi obrigatoriedade. Já falamos sobre isso. Imersão ou derramamento. Imersão, né? Imersão, que é, sei lá, afunda a pessoa na água. Derramamento. Aspersão. Didaquê fala isso. Didaquê. 100 anos depois de Jesus Cristo fala isso. E jejum antes da celebração. Jejum antes da celebração, que a Didaquê ensinava. Água, mais palavra, mais fé. Era isso. Por que eu estou puxando essas coisas? Para que a gente compreenda que não foi uma coisa inventada pela nossa igreja.
É algo que nós seguimos desde sempre. Desde sempre. Não tem que inventar a roda. É desde sempre que nós seguimos. Certo? Justino, São Justino, ele descreve a iniciação de convertidos adultos. São Justino, em Roma, ano de 155 depois de Cristo. Estava fresco ainda. São João tinha acabado de morrer. O que São Justino fala? Crer, que é acolher a verdade. Primeira coisa, crer. Converter-se, assumir uma vida nova. Então, assumia uma vida nova. E o batismo, gente, não é como os dias de hoje, né? Como que era essa preparação para o batismo? Ela se preparava durante o ano e no tempo da quaresma, nesses 40 dias, havia uma intensificação desse curso, dessa catequese, né? Desse ensinamento, onde o padrinho, olha aí o padrinho que era o catequista, ele passava tempos ali, 40 dias com uma pessoa, para que ela fosse batizada no dia do sábado de aleluia. Tá? Aí São Justino fala ainda sobre jejuar, rezar pelo perdão, ser lavado, né? São Pai, Filho e Espírito, comungar e entrar na Assembleia. Justino ele chamava o batismo de iluminação. Nos séculos 3 e 4, a iniciação ganha forma madura. Catecumenato, formação e exame de vida, que é essa parte da catequese. Né? O catecumenato é aquela parte de aproximação do catequista com o catequizando. A renúncia, rejeição de Satanás e do pecado, que é o que a gente faz lá na profissão de fé, né? A profissão, fé no Pai, Filho e Espírito Santo. A água, tríplice imersão ou infusão. A unção, dom do Espírito e pertença. A Eucaristia, plena entrada na comunidade. O batismo das crianças aparece cedo e de modo explícito. Santo Irineu, no ano 180, ele dizia que Cristo santifica todas as idades. Tertuliano, ano 200, adiar, a prática já existia. Aconselha adiar, a prática já existia. Século III, a tradição apostólica. Pais respondem pelas crianças. No século 248, Orígenes fala que a tradição é recebida dos apóstolos. Cipriano, mais 66 bispos. No ano 253, não esperar nem o oitavo dia. Não esperar nem o oitavo dia. A controvérsia antiga era sobretudo sobre quando batizar, não sobre a possibilidade de batizar as crianças. Era o tempo correto. Quando? Eles vêm aqui no ano 253 falando não esperar nem o oitavo. Você sabia o seguinte? Tem que acabar aqui que hoje é sexta-feira e tem catequese daqui 20 minutos na igreja, tá? Então tem que correr aqui. Mas vamos lá. Não esperar nem o oitavo dia. Você sabia que a criança ela pode ser batizada ainda na barriga da mãe se sair um dedo para fora? Vamos supor que deu um problema no parto. Deus me livre e guarde, não aconteça com vocês, com ninguém que você conhece, nem alguém próximo de nós, que não aconteça com ninguém nunca mais na vida. Mas vamos supor que aconteceu. Um parto complicadíssimo. Saiu um dedo da criança para fora. Pode batizar. Vamos supor que um médico cristão ele batiza em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo na barriga da mãe. A igreja permite isso. Por quê? Porque ela não quer que ninguém corra o risco de não ir para o céu. Ah, mas Deus conhece meu coração. Deus sabe de todas as coisas. Sim, Ele sabe. Sim, eu tenho certeza que Ele sabe. Ele contempla seu coração e você pode ser salvo. Ainda se você não for batizado, você pode. Mas Ele mesmo nos deu a instrução do que fazer. Ele nos falou o que fazer. Não foi o apóstolo que falou. Não foi um padre que falou. Não foi um pastor que falou. Não foi um cara em vermelho na internet que te falou. Quem falou foi o próprio Jesus Cristo, que era preciso batizar. Que quem crê e fosse batizado seria salvo.
Então, a igreja confia isso plenamente. E ela não vai dar brecha, ela vai querer que você seja batizado, porque você precisa ir para o céu. O céu não é só para mim, o céu não é só para você, o céu é para todo mundo. Mas tem que querer. Então a igreja ela fala, meu, se tá complicado o parto, só tem um dedo para fora, vai e batiza. Tá em perigo de vida, vai e batiza. Nasceu, vai e batiza. Não perde tempo. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Slide 11. O sacramento é dom e também vocação. Então, perdão dos pecados, a adoção como filhos no Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus nele. Até então nós somos criaturas amadas por Deus. Quando somos batizados, agora somos filhos de Deus em Jesus Cristo. Recebemos o Espírito, a vida divina. Nos tornamos igreja, um só corpo. Um caráter que não se repete, ou seja, você vai receber uma única, exclusiva vez, não vai receber 5, não vai receber 10. Não adianta você ser batizado na igreja católica, na igreja presbiteriana, na assembleia, na adventista, na bola de neve, na bola de fogo, não adianta. É uma única vez, ele não se repete. Não se repete. São Paulo ele fala que é um só Senhor, um só batismo. Um só Senhor e um só batismo. A graça ela é recebida pela resposta. A graça recebida pede resposta. Ou seja, mudança. É fé, conversão, comunhão e testemunho. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. A partir do momento que nós somos batizados, recebemos a missão de fé, conversão, comunhão e testemunho. Ah, mas errei, então não sei o que, não. Volta. Fé, conversão, comunhão, testemunho. Ah, não, mas eu traí minha esposa. Não, é fé, conversão, comunhão e testemunho. Ah, mas eu roubei. Fé, conversão, comunhão, testemunho. Ah, mas eu matei. Fé, conversão, comunhão, testemunho. É todo dia, é toda mudança. Que você vai errar, a gente já sabe. Eu erro todo dia. Mas eu errei. Agora eu me arrependo. Me arrependo e volto. Fé, conversão, comunhão, testemunho. Fé, conversão, comunhão, testemunho. Ponto. É isso. Essa é a nossa vida de cristão. E por fim, a igreja mesmo ela nos convida a relembrar nosso batismo algumas vezes do ano. Né? Mas nós temos que recordar o nosso batismo sempre. Recordar o batismo é escolher viver como batizado. Como quer viver como batizado? Fé, conversão, comunhão, testemunho. Simples. Então, renuncio ao pecado. Creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E eu quero viver como um membro da igreja. Não me venha com história de que você é um cristão que não precisa da igreja. Ah, mas a igreja somos nós, não é parede. Somos nós, não é parede. É uns negócios que a gente vai ouvindo que a gente vai ficando um pouco calejado. Jesus ele é a videira. Nós somos o galho. Jesus é a videira. Nós somos o galho. Tem como um galho dar fruto fora da videira? Fora da árvore? Um galho que caiu no chão. Um galho que ele acha que ele é autossuficiente. Ele não tem raiz, não tem nada. Ele pode dar frutos? Ele faz parte da videira? Quero saber se um galho no chão, se ele faz parte da árvore. Não faz mais parte da árvore. Ele é um galho que caiu. Não seja você um galho que caiu. Ah, mas é sofrível estar na igreja. Nossa, é difícil. Eu não aguento aquele irmão. Eu não aguento aquele catequista vermelho. Eu não aguento isso. Ah, mas fulana canta mal. O padre faz isso. O padre faz aquilo. Eu não gosto. Come menos. No começo eu te falei. A igreja, o evangelho, os sermos cristãos não é sobre mim. Não é sobre você. Não é sobre mim. Não é sobre você. É sobre ele. Sobre ele. Ah, mas Percy, surgiu uma dúvida aqui.
E se eu estou fazendo a catequese, não sou batizado agora, e Deus me livre e guarde, eu vier a falecer. Existe uma coisa chamada batismo por intenção. Batismo por intenção, ou seja, você queria ser batizado, você estava se preparando para ser batizado, então Deus considera como batizado. Entendeu? Existe o batismo de sangue. Existia uma época que as pessoas morriam tantos cristãos que às vezes não dava tempo de batizar. A pessoa se convertia, antes de vir alguém para batizar, a pessoa já morria. Batizado também, também. Entendeu? Aí sim, Deus vê o coração. Aí sim você pode ficar concentrado tranquila. Fora isso, você depende única e exclusivamente da misericórdia de nosso Senhor. Que Ele é misericordioso, a gente sabe. Mas que Ele também mandou você ser batizado, também sabemos. Então calma, calma. Não tire conclusões precipitadas. Siga aquilo que é o caminho seguro. Quando você toma atitudes fora daquilo que é o caminho seguro, que é o caminho que o próprio Cristo determinou, ou o caminho que iluminou a igreja fala para você que era o correto, que você sai disso, você está simplesmente na misericórdia. Entende? Vamos pelo caminho seguro, beleza? Esse é o batismo. Tem outras pessoas falando de batismo. Vejam Padre Paulo Ricardo, fenômeno, né? Mas eu tentei falar aqui de uma maneira que nós pudéssemos compreender. Uma maneira simples. Espero que isso possa fazer sentido para você. Espero que isso reverbere no seu coração, que te traga coisas boas, que tenha servido de aprendizado. E bem-vindo, bem-vinda ao cristianismo. Mas eu fui batizado quando eu era pequeno. Tá me dando bem, tá falando seja bem-vindo agora com 40, com 30, com 50 anos. Seja bem-vindo, porque todo dia é dia de relembrarmos o nosso batismo. Todos os dias é dia de renunciar ao pecado e seguir uma nova vida com Jesus Cristo. Beleza? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.